entrando aqui online. Vai fazer uma rodada que eu deixei lá, né? Entrou também. Baixando. Convidando gente aqui. Deixa eu dar uma pessoa aqui. É isso. Olha, tá tudo já entrou. O Josi, o Gui, a Beca, a mãe. Isso aí, gente. Hoje a gente vai entrar numa letra nova. Que a gente terminou a letra que a gente estava antes. Deixa eu lembrar a letra. Não sou muito bom em hebraico ainda. A gente acabou de terminar na semana passada o versículo 40, que é o último da letra E. E hoje a gente vai entrar na letra Val. Ela geralmente é representada com um V, né? Ela é transliterada no português como V. Mas ela se pronuncia Val ou Vav, depende. Eu vi as duas formas enquanto pesquisava sobre ela. Essa letra significa prego em grego, em hebraico. E ela também representa o numeral 6. Eles usam o alfabeto para o numeral também, né? Então, como é a sexta letra do alfabeto, ela representa o numeral 6 também. Quando eles vão falar sobre a sexta coisa, eles usam essa letra, geralmente, para representar, né? E essa letra, né, ao longo desses 8 versículos, desses 8 versos, dessa divisão, a gente vai ver ele falar justamente ele vai justamente apelar pela graça e pelo favor de Deus, abordando alguns assuntos como a misericórdia e a graça, um bom testemunho da parte dele e a dependência da palavra do auxílio de Deus para a salvação. Então ele vai falar bastante sobre salvação e graça. Eu vou fazer diferente do que eu costumo fazer e eu vou ler com vocês todos os 8 versículos antes de começar o primeiro. A gente nunca fez isso, mas eu acho que é interessante de fazer. Eu vou ler com vocês do versículo 41 até o 48 do Salmo 119, que vai ser a sequência que a gente vai estar estudando nas próximas 8 lives, beleza? Valeu, Patrick, pela elogio na barba. E oi, Grazi. Legal que tu veio pro Insta. Geralmente tu fica no Facebook, daí eu acabo não vendo direto. Tá, do lado, a partir do 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei continuamente a tua lei, para todo sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Então aqui ele fala mais uma vez um verso onde todos os versículos falam diretamente sobre a palavra de Deus, né? Aqui ele vai falar, no primeiro versículo ele fala sobre a promessa, no segundo fala sobre a palavra, no terceiro fala sobre juízos, no quarto fala sobre a lei, no 45 fala sobre preceitos, 46 fala sobre testemunhos, 47 mandamentos e 48 mandamentos e decretos. Então 48 ainda vai falar 2 vezes sobre essa referência que faz a palavra de Deus. É um trechinho bem legal, bem interessante. Ele fala bastante sobre salvação, fala bastante sobre misericórdia e sobre a postura tanto de Deus quanto a nossa em relação a isso, né? O versículo de hoje é o primeiro versículo.
justamente o que vai falar. Eu vou ler de novo na NAA e depois eu vou ler na NVT. Eu não gostei muito de como ficou na NTLH dessa vez, ficou bem estranho na verdade, nem parece muito. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Essa é na NAA. Na NVT fala, Senhor, dá-me o teu amor, a salvação que me prometeste. É basicamente a mesma coisa, só que aqui ele vai mudar as misericórdias para amor, a NVT muda, né? As misericórdias para amor. A NTLH fala, ó Senhor Deus, mostra-me o quanto me amas e livra-me dos meus inimigos, de acordo com a tua promessa. Aqui ele mudou salvação, que estava nas outras duas, para me livrar dos meus inimigos. Eu não gostei muito de como ficou, ele acaba bastante limitando carnalmente o versículo. Eu acho que isso nunca tende a ser uma coisa boa, porque eu não acho que a Bíblia tem esse intuito de prender a lógica do versículo a uma coisa carnal, de me livrar dos meus inimigos, né? Os outros, a salvação pode estar se referindo sim a coisas carnais também, mas quando tu não limita coisas carnais, tu acaba trazendo um parâmetro muito mais rico e muito mais cristão a palavra de Deus, né? Mas conversando sobre esse versículo, né? Venham sobre mim as tuas misericórdias. Essa é a primeira parte do versículo. O salmista clama para que venham as misericórdias. E o que é a misericórdia, né? Misericórdia, para começar a conversar, a gente poderia classificar como um perdão, né? A misericórdia é uma característica que quem perdoa há muito tempo. Uma pessoa que gosta bastante de perdoar. Que perdoa bastante, uma pessoa que tem esse costume de ser uma pessoa liberal com perdão, de ser uma pessoa que confia nos outros mesmo quando os outros não merecem, sabe? Esse é o grande ponto, de tu não jogar sobre os outros o peso das coisas que eles fazem. E se a base da misericórdia é o perdão, a gente entende que o salmista tem algumas coisas. Eu botei 2 pontos aqui que me vem à mente quando eu leio esse versículo, direto assim, que eu leio e penso, a gente está assumindo tais pressupostos a partir de agora. O primeiro pressuposto seria que, uma vez que o salmista associa a misericórdia à salvação, ele se declara indigno da salvação. Porque se ele entende que para ter a salvação ele precisa da misericórdia de Deus, ele entende que ele não é capaz de receber ela sozinho. Quando ele coloca na misericórdia a responsabilidade, ele tira dele o fardo da própria salvação e coloca sobre Deus. Não é sobre o que eu faço ou não faço, mas sim sobre Deus ter misericórdia de mim ou não. Então ele passa a bola. A responsabilidade não está mais nele, mas sim no Deus de misericórdias que ele aponta. Isso é uma coisa bem interessante, porque a gente começa a ver que o salmista tem essa ideia de que não é fruto das obras dele a salvação, mas sim frutos das obras de Deus, que ele vai receber a salvação. Não tem como ele receber a salvação fazendo o que ele acredita, ou o que ele pensa, ou o que ele acha, ou o que ele é, mas sim se submetendo a quem verdadeiramente tem poder para salvar ele. Ele não tem a santidade necessária para salvar, mas Deus tem a misericórdia necessária para salvar a ele. Então, esse é o primeiro pressuposto que eu fiz. Quando ele fala essa frase, quando ele associa a salvação com as misericórdias de Deus, ele está se assumindo como incapaz, indigno, né? E mesmo sendo algo que ele realmente quer fazer, porque ele demonstra isso em todos os versículos que a gente leu até agora, ele quer essa salvação, mas mesmo querer não é o suficiente, ele não consegue conquistar a salvação. Certo? O segundo pressuposto é que o salmista demonstra conhecer a Deus e a palavra de Deus e confiar nela. Pois quando ele termina o versículo não falando porque eu quero, porque eu gosto, porque eu faço isso ou porque eu falo aquilo, ele diz segundo as tuas promessas. Ele sabe que a misericórdia de Deus e a salvação de Deus não podem ser conquistadas pelas qualidades dele, nem por súplica dele somente. Mas ele entende que no momento em que Deus fez a promessa e que na palavra de Deus ele promete a salvação e promete ser um Deus misericordioso, ele entende que ele não precisa trazer para si mesmo nenhum fardo, nenhum aspecto dessa salvação. Ele sabe que ele pode botar tudo nas costas de Deus.
a súplica que ele faz é para que não seja baseada nele, mas sim em Deus, a salvação. E a súplica dele não é baseada num pensamento, numa vontade dele, mas sim naquilo que Deus prometeu. Então, ele abre mão talvez de fazer um ou outro pedido que ele faria, de fato, nessa oração, para fazer exatamente aquele pedido que ele acredita que está de acordo com a palavra de Deus. Ele abre mão, tanto de ter poder de salvação, quanto de ter poder de súplica. E os dois ele faz em nome de Deus, se colocando debaixo desse Deus, da qual ele entende que vem a verdadeira salvação e não dos próprios atos dele. Então ele abre mão de tudo. Ele abre mão de realmente ser um elemento tão ativo assim na própria salvação. E se coloca como um elemento secundário, reconhecendo Deus como o primeiro elemento e tentando trabalhar como um ajudante desse Deus nessa salvação. E não como alguém com um papel importante. Oi? Um poder salvífico. Exatamente, o poder salvífico ficaria todo pela misericórdia de Deus e não pela capacidade dele de fazer. Aqui eu acabei trazendo, para a gente continuar falando sobre misericórdia, Salmo 23, versículo 6, é só a primeira parte do versículo que fala que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ele vai falar, depois de falar sobre andar no Vale da Sombra da Morte, ele vai falar que todos os dias a bondade e a misericórdia de Deus vão seguir. Isso é uma coisa que ele tem certo no coração dele. Ele não sabe se amanhã ele vai estar bem ou vai estar mal, mas ele sabe que estando bem ou estando mal na vida, ele vai ter bondade e misericórdia perseguindo ele. A bondade e a misericórdia de Deus. Né? E Lamentações 3, 22 e 23, o 23 também só um pedaço, fala o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então a misericórdia de Deus não só era algo que o salmista sentia confortável para se deleitar e para se basear, como de fato se mostrava algo ao longo das escrituras, algo que era digno de ser confiado, digno de ser de deleite, de encontrar nele deleite, né? Em busca da nossa salvação e daquilo que a gente tem, que é de fato aquilo que tem dentro do coração do salmista, que ele demonstra ao longo de todo esse salmo, esse desejo por ter a presença e por encontrar Deus, sabe? E esse desejo não vem do coração dele. A gente conversou sobre isso semana passada. Esse desejo não é natural dele. O desejo natural dele seria de fugir de tudo que tem a ver com Deus, porque a natureza dele é inimiga de Deus. Mas foi colocado alguma semente diferente lá no coração dele, que deu algum problema nessa natureza. E essa natureza começou a encontrar paixão em algo que machucava ela. E alguma coisa dentro dessa natureza a fazer correr atrás de uma outra coisa, de uma lei que brigava contra ela mesma. E ela se apaixonou por essa lei. E ela se entregou nessa lei, sabe? E a palavra de Deus dá sustento para esse sentimento. Dá sustento quando ela fala que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Então todos os dias quando nós acordamos, nós sabemos que a misericórdia de Deus foi a única coisa que nos fez abrir os olhos. E não existe nada mais entre nós e a morte, senão essa misericórdia. Sabe? E não só a morte física, mas também a morte espiritual, sabe? A gente está separado somente pela misericórdia de Deus dessas duas mortes. Uma delas, a gente tem a certeza de que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E a outra delas, nós sabemos que a misericórdia de Deus é capaz de nos livrar eternamente dela. A segunda morte, nós recebemos a promessa de que seríamos livrados dela por meio de Jesus Cristo. Então, a misericórdia de Deus se renova e ela é o motivo de não sermos consumidos. Completamente consumidos, levados, de simplesmente ter um mal súbito e morrer, como já aconteceu com tantas pessoas, sabe? Simplesmente estava ali numa hora e na outra não está mais, sabe? Isso é uma realidade do ser humano, isso é entender que o ser humano funciona dessa maneira. Entender que o ser humano, ele nasce e vai morrendo todos os dias até que de fato ele entre em descanso eterno. O salmista entendia isso. Talvez por isso as súplicas dele tão grande, para que as promessas fossem cumpridas com mais rapidez, sabe? Talvez por isso a sede de justiça tão grande que ele tinha nos outros versículos, nos últimos versículos da divisão passada, sabe?
E mesmo tendo essa impaciência, essa vontade, essa sede de justiça, ele também tinha um outro sentimento, que é muito importante, que também está faltado em nós. No Romanos 11:36 fala que porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. E esse é um negócio que o salmista entende bem. Isso é um negócio que o salmista fala muito ao longo dos versículos. De demonstrar que a salvação vem de Deus e que é por meio de Deus que ele vai conseguir, sabe? Que mesmo sendo um negócio que é dado por Deus, onde que eu encontro? Em Deus. Como que eu encontro Deus? Por meio de Deus. Como que eu encontro Deus para encontrar Deus? Talvez a gente possa ir para a palavra de Deus, mas a palavra de Deus sempre envolve Deus. É por meio dele, é para ele e é por ele. Sabe? É sempre para ele. E toda honra e toda glória para ele. Isso a gente vê claramente no salmista. Ele pede para Deus, para que Deus ajude ele a cumprir a vontade de Deus. Ele pede para que Deus ajude ele a enxergar direito a vontade de Deus e a palavra de Deus. Ele pede para Deus para que os ouvidos dele consigam ouvir a palavra de Deus. Então ele entende que nem mesmo as coisas referentes a ele estão fora do alcance do poder de Deus. Mas ele entende que até as coisas que são referentes a ele fogem do poder de controle dele mesmo. Então ele se coloca como alguém totalmente impotente e Deus como alguém totalmente poderoso e capaz de fazer tudo o que quer. Essa é a diferença muitas vezes que a gente vê em igrejas que acreditam de uma outra forma, que quando nós cremos que Deus é tudo, Deus é tudo, não o Espírito Santo, não, mas que às vezes tem igrejas que elas se levam mais por revelações. Acredito mais em manifestações do Espírito Santo. E essa foi a postagem que eu fiz ontem, que eu fiz uma pergunta a respeito: você é batizado pelo Espírito Santo? E ali fala que nós, para sermos batizados pelo Espírito Santo, nós temos que ter sede da palavra de Deus. Nós temos que reconhecer o pecado e, em terceiro lugar, né, em primeiro lugar é reconhecer o pecado, em segundo lugar é ter sede da palavra de Deus e conhecimento de Deus, e em terceiro lugar nós glorificar a Deus. Então tudo que nós fizemos é para a honra e para a glória de Deus, e é isso que o salmista tenta fazer quando ele lê a palavra de Deus. E eu acho interessante que quando ele pede, a gente vê no Salmo 119 isso direto, quando ele pede para Deus: Senhor, me dá tal coisa. Toda vez que ele pede isso, ele pede para que eu possa fazer a tua obra, para que eu possa cumprir os teus estatutos. Tudo é para a honra e para a glória de Deus. Infelizmente hoje nós não temos visto isso nas igrejas. As pessoas estão fazendo para a honra e para a própria glória, e às vezes estão dando ao Espírito Santo a glória, sendo que a glória é de Deus. O Espírito Santo está aqui para nós aprendermos a glorificar a Deus. Nós temos que glorificar a Deus por intermédio do Espírito, glorificar a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o centro de todas as atenções. Nós temos que toda a honra e toda a glória ser dada a Ele. Por isso que quando Cristo na terra, Ele sempre diz assim: se tu pedir alguma coisa, o meu Pai te dará. É sempre o meu Pai, é sempre Deus, sempre Deus. Por isso que a gente sempre insiste em falar que o próprio Cristo, né, ele se coloca, se submete a Deus, né? Sim. Todo o tempo. E ele aponta para Deus o tempo inteiro. O Espírito também testifica a Deus também, né? E em tudo Deus tem que ser glorificado. Eu tenho, falando ali, o pai no começo ele falou sobre as pessoas que pedem manifestação de Deus, né? Manifestação do Espírito e tudo mais, revelação do Espírito. E eu tenho um versículo que me marca muito em relação a isso, que é João 14:21, quando Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aqui ele está falando da função dos três, né? Em João 14 ele vai falar tanto do Espírito, né, do Consolador, ele fala do Pai e ele fala dele mesmo, mostrando durante todo o capítulo que os três são um, mas mostrando que os três são cada um. Ao mesmo tempo, e sempre Deus sendo glorificado. Isso sempre Deus sendo glorificado. E aqui ele vai falar justamente que quem ouvir a palavra, quem ouvir os mandamentos do meu Pai, vai receber a manifestação. É isso que ele fala. Ele diz assim, uma vez eu estava vendo uma pregação e que foi o que me marcou nesse versículo, foi o seguinte: o cara disse o seguinte:
O que Jesus está dizendo aqui é que quem tem os mandamentos e obedece os mandamentos vai ter mais revelação. Basicamente o que Jesus está te dizendo nesse versículo é: cara, eu posso até te dar revelação, mas tu não está valorizando nem o que tu já tem, como é que eu vou te dar mais? Para te ignorar também? Então faz o seguinte, valoriza o que eu já te dei e daí talvez eu te dê mais coisas, sabe? É basicamente isso que Jesus está dizendo. Tu quer receber mais do que está aqui na Bíblia? Então valoriza e dá valor de verdade. Não precisa cumprir tudo 100%, mas valoriza, tenta, se dedica a fazer o que está aqui, ama o que está aqui verdadeiramente e talvez tu receba mais revelação, sabe? Agora, tu quer não ler a Bíblia e receber revelação nova porque a Bíblia está antiquada? Cara, o Deus é o mesmo. O Deus não mudou nem um pouquinho. Então, se tu quer coisa nova, é melhor mudar de Deus, não de revelação. Uma passagem diz que o Espírito vai lembrar vocês. Quer dizer, se ele vai lembrar, é porque... Até as revelações do Espírito são... Ele vai lembrar o que está escrito na Bíblia. Ele vai lembrar o que Deus falou. Então, o Espírito Santo, as revelações do Espírito Santo sempre são lembranças das quais Deus fez. Então, é lógico que existe manifestação do Espírito Santo, dele te livrar de alguma coisa, dele te dar, te dar, vir na tua cabeça, não faz isso que tu vai te dar mal. Isso, é lógico que isso é uma revelação individual. A maioria das revelações são individuais. Agora o problema é que a gente entra dentro de igrejas, as pessoas fazendo revelação, dizem, Deus me revelou que tu vai comprar uma casa, Deus me revelou que tu vai viajar. Gente... olha, imagina, Deus agora ele virou um agente de viagens. Cara, é complicado. As pessoas estão querendo usar as coisas carnais para explicar as espirituais. Isso foi toda a vida, aconteceu isso, né? Jesus comentou aqui, acho massa que Davi no versículo 41, que é o que a gente está lendo, pede salvação segundo as promessas do Senhor. Para ter coragem de fazer isso, é preciso no mínimo conhecer a palavra e as promessas e depois estar disposto a cumpri-las diariamente. Exatamente, foi o que eu tentei falar aqui, mas eu acabei acho que dando uma pulada. Nos dois pontos, né, que eu marquei aqui, eu marquei dois pressupostos que eu tirei desse versículo. O primeiro é justamente que ele se considera incapaz de se salvar, porque se ele acha que a misericórdia é o poder para a salvação, ele acha que ele não tem poder. E o segundo é que ele demonstra não só conhecer, mas confiar na palavra de Deus. Porque ele usa a palavra de Deus como base para o pedido e para a súplica dele. Então assim, ele suplica para Deus por algo que ele quer e que está na palavra, e ele não usa o querer dele como base, ele usa as promessas de Deus. Então ele usa a palavra como base do próprio pedido, sabe? Então ele confia mais na autoridade da palavra de Deus do que na autoridade da vontade dele. E ele está certo nisso, né? A Jesus comentou, não honra no pouco e diz que vai honrar no muito. Eis a hipocrisia. Deus não é papel higiênico para se enrolar. Não, eles falam isso muito para dízimo, né? Mas eles esquecem que isso é verdade para tudo, sabe? Tu não honra Deus no teu melhor no dízimo e acha que vai honrar quando receber muito? Não vai, é verdade, não vai. Mas tu acha que tu... Agora que tu tá trabalhando como ajudante lá, trabalhando 8 horas por dia, tu não tá dedicando tempo para Deus, tu acha que quando tu for chefe ter que lidar com o problema de todo mundo, só porque tu tá ganhando mais, tu vai dedicar mais tempo, tu vai ter menos tempo para dedicar. E além de já não dedicar muito tempo do que tu tem livre, tu vai ter menos tempo. Então assim, é no tempo, é no dinheiro, é na dedicação, é no amor à palavra, é na obediência dos mandamentos, em tudo isso se aplica. Se tu não consegue honrar no pouco, no fácil, como que tu vai honrar no muito, sabe? Se tu não consegue negar, se tu nega Deus no teu trabalho para não passar vergonha, ou se tu nega Deus nas tuas redes sociais para não gerar desconforto ou briga na internet... Não quero me indispor. Não quer se indispor. Não arrumar briga, tá? Tem uma diferença muito grande entre não arrumar briga e simplesmente ser negligente. O que eu tô falando é sobre ser negligente. Se tu nega Deus a ponto de ser negligente com a realidade do mundo, com a realidade da vida, do cristianismo, no teu trabalho, nas redes sociais, na tua vida com os teus amigos, nas tuas rodinhas de amigo, se tu nega ele ali, imagina quando tiver uma perseguição que as pessoas estiverem te ameaçando de morte. Sabe, tu acha que tu vai ser fiel no mundo se tu não consegue nem discutir por 5 minutos sobre o amor de Deus? Se tu não consegue falar do amor de Deus? Se tu não consegue pregar agora porque tu acha que o cara vai te fazer
e ir embora irritado contigo. Tu acha que tu vai pregar quando a ameaça for que vão chamar a polícia para te matar porque porque é crime pregar o evangelho? Sabe? A gente é muito mimado e a gente acha que no mundo a gente vai ser bom. Por isso que eu tenho muito medo de gente que fala que a perseguição melhora a igreja. A perseguição melhora a porcentagem, sabe? Porque é o seguinte, de 100 cristãos hoje, talvez só uns 3% sejam cristãos verdadeiros. O que vai acontecer é que desses 100 cristãos, só 3 vão continuar sendo cristãos, sabe? Então tu não vai melhorar a igreja, tu só vai diminuir ela, tu não vai melhorar a vida desses 97, tu só vai piorar a vida desses 3. Os 97 vão só largar o cristianismo, eles não estão nem aí já. Então quando tiver perseguição, eles só vão abandonar de vez, sabe? E por isso eu tenho muito medo quando a gente fala sobre perseguição. É óbvio que ela acorda a igreja, é óbvio que foram nos momentos de perseguição que a igreja cresceu mais, e aí que vieram aquela frase de que o sangue dos mártires é o que é alimento. Eu ia falar agora, é o Tertuliano que fala isso, né? Constantino, Tertuliano, eu acho que é Tertuliano que fala. O sangue deles é semente, né? Então é isso, sabe? A gente sabe que é verdade, a gente sabe que o poder de Deus se manifesta na perseguição de uma maneira sobrenatural. Mas a gente precisa parar de romantizar também a perseguição. A perseguição não melhora a igreja. O que melhora a igreja é a palavra de Deus, sabe? A perseguição não tem poder nenhum. Quem tem poder é o Espírito Santo. Ele é a manifestação do poder de Deus aqui, assim como Cristo foi a manifestação da misericórdia e do amor de Deus na cruz, sabe? Então, voltando para o que o pai falou, como essas duas pessoas da Trindade apontam para Deus, para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. A gente sempre fala aqui que quando as pessoas falam que Jesus veio morrer na cruz só para nos salvar, mentira. O intuito principal e primeiro de Deus, de Cristo, foi fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai, sim, foi que a gente fosse salvo. Cristo amava a gente? Sim, eu não estou dizendo que Jesus não nos amava. Mas o principal intuito de Jesus nunca foi, e ele nunca falou que foi salvar a gente. Ele fala que a missão dele aqui é fazer a vontade do Pai. Ele morreu na cruz não porque o Deus do Antigo Testamento é mau, só que ele é bonzinho. Porque a galera tem isso na cabeça, né? Que o Deus Pai do Antigo Testamento era mau, mas aí veio o Filho e o Filho é bondoso e misericordioso. Não é assim. Quem mandou o Filho vir e se sacrificar por nós foi o próprio Pai. E a própria palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O problema é o que mudou foi a aliança e a forma de olhar e a forma dele olhar. Porque Deus, esses dias eu estava vendo uma pregação a respeito do rapaz, dizia assim, Deus não foi bonzinho quando ele mandou o filho dele morrer. Ele foi justo, porque ele jamais poderia dar a salvação para um pecador. Então ele imputou todos os pecados sobre Cristo. Então ele foi justo na cruz. A cruz nos mostra a justiça, é isso que ela mostra, é justiça completa, o poderio de Deus foi colocado na cruz do Calvário, o poderio de Deus, a ira, exatamente isso. A cruz é a manifestação da ira de Deus sobre o pecado. Sobre o pecado e o amor, nossa, me arrepiei todo agora. É a manifestação de Deus da ira sobre o pecado e do amor sobre os escolhidos dele. O Paul Washer fala que a cruz é um símbolo do nosso pecado, né? Não, porque acho que estavam falando para ele sobre a cruz é uma demonstração, é um símbolo do amor. Ele fala, não, a cruz, para nós, a cruz é um símbolo do pecado, né? Da nossa transgressão e da nossa incapacidade de fazer o que é bom. Para Deus, sim, é uma manifestação de amor. Para nós, é uma manifestação do quão sujo nós somos. Daí, a Jesus comentou, não tem como escolher áreas da vida para honrar a Deus. Ou tu honra em tudo, ou não está honrando. Exatamente. A Bíblia fala que se tu cai em um dos mandamentos, tu caiu em todos, né? É justamente isso. A gente não, Cristo foi posto como rei sobre todas as coisas debaixo do céu. Então ele é rei sobre tudo. Então não existe esse negócio de em casa eu honro a Deus, no trabalho eu honro o meu chefe. Não, tu tem que honrar a Deus em todos os lugares. Não sai o teu chefe não é o rei sobre o teu trabalho. Deus é o rei sobre o teu trabalho. Deus é o rei sobre a tua... Jesus é o rei sobre a tua igreja, sobre a tua casa, sobre a tua
sobre o teu trabalho, sobre o teu divertimento, e se ele não for teu rei em todas as coisas, se tu não estiver tratando todas as coisas como reino de Deus, tu não está acreditando em Deus de verdade, tu está criando um Deus, porque o Deus que a Bíblia prega é o Deus sobre todas as coisas. Como é que a gente pode dizer que somos, como é que nós podemos dizer que somos bons e jorra água viva de nós, se a gente chega num lugar e fala mal dos outros e joga água azeda? Não sai água doce e salgada da mesma fonte, isso está escrito na Bíblia. Então assim, se nós somos bons, não é bons, né? Mas se nós somos cristãos, nós somos cristãos 24 horas por dia. Se nós não, se a gente falhar em uma coisa, por exemplo, se nós contar 99 verdades em uma mentira, nós somos mentirosos. Não existe a possibilidade. Satanás era muito bom em fazer isso, né? Ele usava. Mentia, na verdade. Ele não mentia. Ele só omitia, geralmente. Né? Ele usava a palavra. Ele usava a palavra. Ponto que todas as vezes que ele falou com Cristo, ele usou a palavra a favor dele. E se tu parar para olhar, hoje as igrejas estão fazendo isso. Estão usando a palavra a favor dele. Estão usando a palavra para ganhar dinheiro, né? E isso eu preguei no domingo agora na igreja, é isso. Se nós estamos... Quem diz que tu vai ter vitória, quem diz que tu vai ter bênçãos, quem diz que tu vai ter coisas boas na vida não é Jesus. Ele promete para nós que nós vamos ter tribulação. Quem promete dinheiro, quem promete fama, quem promete é Satanás. Então, qual é o teu Deus está te prometendo o quê? Aí tu vai ver quem é o teu Deus. A Grazi comentou: a pandemia fez muita gente fugir da igreja para não se contaminar. Quem quer uma desculpa vai achar. Quem quer Deus busca Ele como primícia independente de qualquer coisa. A diferença é que hoje tu peca e não vem um raio do céu e te mata. Mas o meu pecado matou Jesus na cruz, tá tudo bem? Assim, esse negócio da pandemia é complicado porque muitas vezes tu pode estar até colocando a vida de outros em risco, e isso é uma coisa que a gente não pode fazer. Lutero viveu durante uma pandemia também. A gripe espanhola, né? Não, a espanhola foi em 908, não. Acho que foi a praga lá, famosa. A peste negra. Peste negra, eu acho que foi durante a peste negra. E ele falava o seguinte: como um ministro do evangelho, existem duas coisas que eu não posso fazer: deixar de fazer a vontade de Deus e matar alguém, por irresponsabilidade minha. Então ele entendia que ao mesmo tempo ele era obrigado a levar o evangelho, a continuar pregando, a continuar trabalhando, a continuar fazendo, mas precisava tomar um cuidado extremo, por mais cansativo que fosse, por mais chato que fosse, por mais prejudicial que fosse para ele mesmo. Ele não podia colocar os outros em risco por causa da missão dele. Então o que o Lutero fazia? Ele estava disposto a se colocar e colocar a vida dele em risco pelos outros e por Deus. Aí a gente vê aquele negócio que Jesus falou, né? Amar o Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Colocando a vida dele até acima da tua em alguns momentos como mais importante, porque tu entende que a missão é tua e não dele. Em relação ao que tu falou depois, concordo totalmente. Isso é buscar Deus com primícia, entendeu? E com tudo, com a primícia do tempo, com a primícia dos pensamentos, da vontade, é entregar tudo que tu tem e tudo que tu é a Deus de verdade, sabe? Felizmente a gente não vive numa época onde simplesmente um raio cai do céu e a pessoa morre, mas nunca foi literalmente assim. Aconteceu em raríssimos casos. Houve casos, né? Houve casos só. Houveram alguns raros casos, geralmente, principalmente associado com o povo civil, e quem executava a justiça era um sacerdote, ele que mandava executar a justiça. Então sim, a gente entendia que era um direcionamento de Deus, mas que... Mas nós vemos isso no Novo Testamento, né? Isso acontece com eu ia falar isso agora. Ananias e Safira foi no Novo Testamento. O que eles fizeram? Não sei se vocês lembram. Um cara vendeu uma casa e deu todo o valor da casa para os apóstolos. E os apóstolos disseram: pô, massa, muito obrigado, vai ajudar bastante. Daí Ananias e Safira viram isso e disseram: vamos vender a nossa casa também. Venderam a casa por um valor X e deram um pedaço do valor, dizendo que estavam dando o valor da casa também. Notem, o erro deles não foi não dar o valor inteiro, como algumas pessoas falam por aí. O erro deles não foi não dar todo o dinheiro para Deus. Não foi esse o erro. O erro foi
tentar enganar os apóstolos dizendo que estavam dando o dinheiro inteiro, assim como o cara lá, não foi um casal, foi um cara, que eu não me lembro o nome agora. Deu James também teve esse tipo de coisa também. Então. Não me lembro como é que é o nome deles também. E isso é muito complicado, entendeu? A gente entender que o erro não estava no teu dinheiro. Porque o próprio Pedro disse, ninguém pediu para te vender a casa, por que tu fez isso? Sabe? Só para ganhar fama, só para ganhar status, para dizer eu doei a minha casa para os apóstolos. E foi isso que matou eles, não foi tentar mentir para o Espírito Santo, né? Que foi isso que Pedro falou. Tá, vamos ver. Comparei a pandemia com a perseguição da igreja. A pandemia com a perseguição a pandemia, cara, na perseguição as pessoas vão ser bem pior do que na pandemia. Bem pior, bem pior. A pandemia, na realidade, a pandemia, hoje tem pessoas deixando de ir na igreja por causa que usa a pandemia como desculpa. Sim. Como desculpa. Estão saindo da igreja como desculpa, não por causa da pandemia. Já queria sair e não tinha o porquê, agora tem utilidade. É muito melhor estar em casa fazendo nada do que estar na igreja lá. Hoje existe a pandemia, sim, mas existem os cuidados. Se nós nos cuidarmos, nós teremos, se nós mantermos o distanciamento, todo mundo usar máscara, todo mundo com 1,5 metro de distância, a pandemia não vai crescer. A pandemia não vai ter. O problema é que quando, por exemplo, daí vão nas igrejas, tu chega nas igrejas, os caras estão todos sem máscara e se abraçando. Quer dizer, isso é falta, isso é irresponsabilidade. E se tu tiver com um vírus e passar para alguém esse vírus e essa pessoa morrer, tu é o culpado dessa pessoa. Tu tá com o sangue dessa pessoa nas mãos. Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que zelar pela vida das pessoas. Levar o evangelho de Cristo para pessoas, mas zelar por elas. Eu costumo dizer, inclusive, que na minha concepção, se tu passar para uma pessoa uma doença como a Covid, por exemplo... Isso eu tô falando se tu sabe, tá? Nós estamos falando se a pessoa for irresponsável. Uma pessoa que sabe que tem a... E que é irresponsável, que eu estou dizendo. Se a pessoa se cuida e inventa de pegar, que às vezes acontece, né? Tu entrou no mercado, tocou no olho, pegou o Covid, mas tu tá te cuidando, isso não é culpa tua. O problema é tu ser um relaxado, um relapso, que tá abraçando todo mundo, beijando todo mundo, e aí tu tá pegando de um e passando pro outro. Patrick é assim. Patrick? O Patrick tá assistindo a live, ele é assim mesmo. Assim, do jeito que tu falou. O exemplo ruim, todinho. Brincadeira, gente. A igreja não tem respeitado, de verdade. A igreja tem muita igreja aí que tá, mano, realmente é triste, sabe? É triste porque não zela pela vida das pessoas, não tem amor pela vida das pessoas. Na hora de não quer parar os cultos pra não deixar de receber dízimo, mas ao mesmo tempo não quer se cuidar, porque se cuidar é chato, é cansativo, então é complicado. Então eu sei que tu tá aí, por isso que eu falei. O pai deu um exemplo aí. Não falo pelas costas, né? O pai ficou... tá falando pelas costas no telefone. Pera aí, deixa eu ver. Onde é que a gente parou? A gente fugiu totalmente do assunto. Tá. É muito legal notar que ao longo de todo o Salmo, não só dessa divisão, ele se coloca como uma pessoa dependente. Como a gente falou ali mais cedo. Ele reconhece que ele não tem poder salvífico. E aí ele coloca o tempo inteiro ele como dependente de Deus, em todos os aspectos, sabe? Na busca de Deus, ele busca Deus, sabe? E busca a palavra de Deus. Nesse verso especificamente, para atingir misericórdia e salvação, ele recorre à palavra de Deus, sabe? As promessas, né, que ele fala. Então ele vai recorrer à palavra de Deus para alcançar a salvação de Deus. Desculpa, eu me perdi. Então, aqui ele fez basicamente aquilo que eu estava falando a respeito de Romanos, né? Romanos 11 o quê? Romanos 11:36. Que é dar toda a honra e toda a glória para Deus. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele coloca Deus como o instrutor, como o caminho e como o objetivo também. Então, em todos os momentos é Deus que recebe a prioridade.
Quando ele vai ler a palavra de Deus, ele entende que a palavra é a vontade de Deus, que ele tem que ler a vontade de Deus por meio dos olhos do próprio Deus. Então ele pede para Deus que os olhos dele sejam abertos para que ele pudesse ver as maravilhas da lei. Então ele reconhece que os olhos dele, a leitura dele, o entendimento e o conhecimento dele, o coração dele são incapazes de sozinhos chegarem a Deus. Por isso ele clama por socorro, por ajuda, em todo o tempo ao longo desse salmo, né? A salvação é um conjunto de misericórdias. Então aqui, quando ele pede que as misericórdias de Deus sejam colocadas sobre ele para a salvação, a gente entende os dois, né, justamente. Porque a salvação, ela envolve muitas misericórdias. Ela envolve um Deus que fecha os olhos para o nosso pecado. Que mesmo a gente merecendo justiça e punição, nos dá coisas boas. Que nos dá misericórdia de acordar todos os dias para continuar nesse processo de santificação, como eu falei hoje. Se eu acordar amanhã, eu recebi um presente, sabe? Um presente de poder tentar mais uma vez. Porque eu não tenho esse direito. Eu não tenho isso não é um direito meu, sabe? O dia de amanhã não é um direito meu. O dia de hoje não é um direito meu. Daqui 2 horas não é direito meu. A única coisa que eu tenho é o agora e a incerteza do que vai vir depois. Então, como a gente tem gastado o nosso agora? Como a gente tem jogado fora esse tempo? Ou como a gente tem aproveitado esse tempo? Vamos repensar em como a gente pode colocar Deus como o Senhor das nossas vidas em tudo que a gente está fazendo, inclusive nas nossas diversões, no nosso entretenimento, sabe? Inclusive no nosso trabalho, como que Ele pode ser o Senhor sobre todas as áreas da nossa vida, sabe? E eu queria... eu gosto sempre de lembrar de Efésios 2:9, que fala que as obras... que a salvação não vem de obras, mas pela fé, para que a gente não se glorie. Essa é a intenção desse versículo. Ele coloca... para que não se gloriem. Porque é isso que a gente faz sempre que a gente consegue. A gente sempre tenta achar uma maneira ou um motivo para gloriar a nós mesmos, para nos dar honra, para nos fazer se sentir melhor, para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade de ser bom, né? Mas quando ele reconhece que ele é indigno, que ele é incapaz, que ele precisa de misericórdia, ele entende que ele não é capaz de fazer nada por obras. Ele entende que a salvação vem por meio de Deus. Talvez ele não entendesse ainda direito o conceito de fé, de esperança, de Cristo e tudo mais, de Messias, mas embora eu acho que existia já todos esses conceitos bem estabelecidos já, não tinham a imagem do Cristo, mas eles sabiam que teriam Cristo já. Então, tudo isso já estava na mente dele, ele sabia que era por meio disso... O pai está fazendo comida, o barulho do fundo é o pai. Quando ele reconhece isso, ele entende que os pedidos dele não podem mais ser ignorados por Deus. E aí entra aquilo que a Josi falou. Sabe por que os pedidos do salmista não são ignorados e não podem ser ignorados por Deus? Porque o salmista não está pedindo a vontade dele. Ele não está usando a vontade dele, o coração dele, aquilo que o coração dele fala. Ele está usando a palavra de Deus. Já é o segundo, nos últimos 10 versículos, já é a segunda ou terceira vez que ele termina segundo a tua promessa, segundo aquilo que tu prometeu, segundo o que a tua palavra diz. Então é sempre apelando não para si mesmo, mas para o próprio Deus, entendendo que o cumprimento de Deus está relacionado justamente ao poder dele. Então a gente quer que as atitudes dele aconteçam. A gente tem que parar de tentar fazer aquilo que nos agrada, aquilo que nos vem à mente. E começar a conhecer a palavra, como a Josi citou, que o salmista conhecia a palavra a ponto de saber quais são as promessas, saber no que ele podia se apoiar e se segurar, saber o que ele queria pedir dentro do que estava ali, e o que ele não queria pedir, sabe? Do que ele queria se afastar, do que ele queria se aproximar, no que ele está bem, no que ele está mal. A palavra de Deus é onde ele conheceu tudo isso, onde ele aprendeu tudo isso. Onde ele olhou para aquela palavra e viu, caraca, isso aqui é muito maior do que eu consigo entender. Eu sei que eu estou olhando para essas frases e elas fazem sentido para mim, mas eu sei que elas têm um sentido muito maior. E aí ele pede para que Deus permita que os olhos deles vejam a maravilha da lei, sabe? E aí entender a nossa insuficiência. Esse é o grande ponto, entender a insuficiência. É uma coisa que eu vou bater bastante na tecla, aparentemente, nos próximos 135 versículos ainda. A gente é insuficiente. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto da necessidade de um Cristo. Hoje na leitura, eu não lembro se foi hoje ou se foi ontem, mas na leitura, caraca, na verdade eu não sei nem se foi na leitura do 365. Pode ter sido na leitura do lecionário, mas eu sei que eu li
ontem ou hoje, que quando Jesus fala para os fariseus, né, que os fariseus entram na casa dele, entram na casa do publicano que ele está, e pergunta por que ele come com publicanos e pecadores. E ele fala, eu não vim pros É Lucas 15. eu não preciso do... Não, eu acho que é Marcos 1 ou 2. Mas Lucas 15 que é a passagem, porque ele chega lá, que aí tem a Com passagem da 15. dracma, a passagem da dracma, a passagem da ovelha e a passagem da... Aí quando ele chega, ele está comendo na casa dos fariseus e bate os... Mas aqui pode ter sido em momentos diferentes, mas... Não sei, mas ele fala o seguinte, eu não vim, os sãos não precisam de médico, eu vim para os que estão doentes. É isso, sabe? Ele não veio para quem é suficiente, ele não veio para quem consegue se salvar. Ele não veio para quem acha que está tudo bem, que está tudo certo. Ele veio para quem sabe que está mal, para quem sabe que as coisas não vão bem, para quem sabe que a vida está muito ruim. E sabe, a gente hoje entrou, eu tô acompanhando bastante o calendário litúrgico, e hoje a gente entrou no calendário da Quaresma, que começa Começava hoje ao meio-dia, eu acho. Começou hoje. E todos os dias, o lecionário, por exemplo, que é o Instagram aqui, ele está postando devocionais diários que remetem ao tema da Quaresma até o fim dela. E está falando justamente sobre isso, sobre arrependimento, sobre entender a nossa insuficiência, sobre entender os propósitos da Quaresma, daí falar sobre um coração contrito. E hoje foi muito bonito que a gente leu o Salmo 51, toda vez que eu leio eu choro. Que salminho pesado, sabe? De tipo, falar sobre pecado, sobre se humilhar perante Deus por causa do pecado. E é isso, sabe? Entender que Ele é o suficiente, mas que nós não somos. E aí a gente vai começar a parar de querer ser suficiente. E a gente vai começar a se frustrar menos com nós mesmos. Isso pelo menos aconteceu comigo. Quanto mais eu entendo que eu não sou capaz de fazer as coisas, menos eu me frustro tentando fazer elas. Eu começo a largar nas mãos de Deus e tentar fazer a vontade dele, não a minha. Porque eu sei que a vontade dele vai ser cumprida mesmo que eu fale em cumprir ela. Porque alguém vai cumprir. O próprio Deus vai dar um jeito de cumprir. Ele não precisa de mim. Eu só quero participar. Eu peço para participar. Eu não aceito participar dessa obra. Eu peço para participar. Eu clamo porque eu quero, é uma coisa que eu quero. Ele não precisa de mim. Eu não preciso aceitar ele porque ele não precisa de mim. Eu preciso dele, sabe? E esse é o grande ponto. Esse é o ponto do que o salmista fala, esse é o ponto do que a Bíblia tem dito pra gente. De ter um arrependimento, de ter um coração contrito de fato, né? Continuando aqui, a angústia do salmista fez ele clamar por socorro e ajuda. Ele acreditava que a salvação e as misericórdias de Deus eram o suficiente por causa da palavra de Deus. Ela que deixou claro para ele que isso era o suficiente. Hoje a gente entende isso mais claramente porque nós temos Cristo. E nós sabemos que Cristo é a graça de Deus manifesta, é a misericórdia de Deus manifesta, é a salvação de Deus manifesta e também na própria palavra manifesta. Então, a gente entende que se a salvação e a misericórdia são suficientes porque a palavra nos diz, Cristo é os três. Ele é a palavra que nos diz que a graça nos basta. Ele é também a graça, sabe? A graça de Deus é manifesta por meio de Cristo tanto quanto a palavra de Deus é manifesta por meio de Cristo. Ele é o maior motivo que nós temos para louvar e engrandecer o nome do Pai. Ele é a coisa que mais aponta para Deus, Pai. Com gratidão, sabe? O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Ele transforma nossas vidas todos os dias. Ele nos faz mais parecido com esse Cristo. E os dois apontam para um Deus misericordioso e amoroso. Um Deus justo, sim. Um Deus poderoso, sim. Isso deve nos causar temor, com certeza. Mas o temor de alguém que é sábio. Não o temor de alguém que vive amedrontado, mas o temor de alguém que sabe que Deus é poderoso. Mas que ele usou todo esse poder dele para mudar a nossa história, o curso da humanidade. Colocando o próprio Filho dele para morrer no nosso lugar e dando o próprio Espírito dele para nos transformar e nos tornar santos de novo, para que nós possamos viver com ele, sabe? Romanos 1,16 fala que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Tanto o judeu quanto o... Não é o nome? Não é judeu? Mas tem um nome específico, isso é gentil. Tanto o judeu quanto o gentil. E é isso, sabe? O Evangelho, Cristo, ele é a graça, Cristo é a palavra de Deus e ele é o poder de Deus também para a salvação.
né? O Espírito Santo também trabalha ativamente nesse processo de salvação, mas tudo apontando para esse Deus poderoso, único, fiel e eterno, que planejou tudo isso, que fez tudo isso acontecer, sabe? Eu queria ler com vocês 1 João 5, porque eu quero falar agora com vocês, agora que a gente estudou um pouco sobre os significados disso, de tudo isso que o salmista falou, eu quero conversar com vocês sobre o sentimento que o salmista teve. O sentimento de mesmo confiando tanto em Deus, como a gente tem falado que ele confia, de ter medo, de ter que clamar por misericórdia. E é errado ter medo de perder a salvação, é errado não acreditar na salvação. Bom, vamos ler primeiro 1 João 5, do 6 até o 12. Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é ainda maior. E esse é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, nele, esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus... eu quero enfatizar daqui em diante. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vou ler de novo porque eu dei uma zoada no começo. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. É bem simples. Aqui ele fala que quando a gente não acredita na nossa salvação, quando a gente coloca em questionamento verdadeiro a nossa salvação, quando a gente começa a duvidar dela, a gente não está duvidando de nós ou da nossa capacidade, mas a gente está duvidando daquele que é capaz de dar a salvação. A partir do momento que Deus fala, eu te dou a salvação por meio do meu Filho, e tu começas a questionar a tua salvação por qualquer coisa que tu faz, tu está chamando Deus de mentiroso, porque tu está se considerando capaz de desfazer aquilo que Deus fez. Tu está se considerando capaz de quebrar uma promessa e uma obra que Deus fez por meio do Filho dele, certo? Então, não tem problema tu ter momentos de dúvida, momentos de angústia. O salmista teve momentos de angústia. Mas o que ele fez? Ele clamou por misericórdia. Porque ele sabia que Deus tinha prometido. Sabe, quando tu sentir no fundo do teu coração que tu não sabe se tu vai ser salvo, quando tu duvidar ao máximo muito da tua salvação, abre 1 João 5, do 6 ao 12, e lê. E lembra que a salvação não depende de ti. Porque Deus não prometeu que tu vai fazer alguma coisa. Deus prometeu que o Filho dele vai te dar a salvação. Cristo nos dá a salvação, não depende de nós, sabe? A gente precisa sim lutar, a gente precisa buscar a santidade, mas até essa busca por santidade é dada por meio do Espírito Santo, também dada por Deus. O Espírito testifica o Filho. O Espírito, a água e o sangue testificam o Filho e dão um testemunho daquilo que Deus fez por meio do Filho dele, que é nos dar a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida eterna, e quem não tem o Filho não tem a vida eterna. É muito simples, a vida eterna é um clamor pelo Filho. Aqui quando o salmista fala que a tua me dá misericórdia e sabedoria como tu prometeu, a gente já recebeu, sabe? Aquilo que o salmista clama aqui, a gente já recebeu, é Cristo, sabe? Que venha sobre mim as tuas misericórdias e a tua salvação já veio sobre nós. A salvação e a misericórdia de Deus já veio sobre nós por meio de Cristo. Hoje nós clamamos por Cristo. Quando nós sentimos a mesma angústia que o salmista teve, a gente clama por Cristo, a gente pede, Deus, venha a nós com o teu Filho. Que o teu Espírito Santo testifique no meu coração sobre a obra de Cristo, sabe? É se arrepender, é dobrar os joelhos e entender que nós não somos nada, mas que Deus fez tudo já. Não é sobre nós. O Evangelho de Deus não é sobre nós, e que pobre seria o Evangelho se fosse sobre nós,
ou sobre o que nós podemos fazer. Glória a Deus que não é. E que se nós estamos vivendo a nossa vida, nós devemos nos preocupar. Sim. Entende? O problema é que quando nós deixamos de viver a nossa vida para viver a vida de Cristo. E aí nós temos certeza da salvação. Essa semana um moço me perguntou para mim assim, e o senhor tem certeza da salvação? Plena e completa. Plena e completa. A minha salvação já foi me dada há 2000 anos atrás. Não por causa do que eu fiz ou do que eu vou fazer. Porque não existe coisa que eu faça que eu possa perder a salvação. E nem ganhar a salvação. A salvação foi ganha há 2000 anos atrás, lá na morte de Cristo. Entendeu? Tudo é devido a Ele, tudo é por Ele. E aí, como tu falou no 5, pulamos para o 6. Lá em João 6 fala para nós que quem não comer quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim. Então, já comeu do sangue de Cristo, já comeu da carne de Cristo e bebeu do sangue de Cristo, ou seja, tu vive a vida de Cristo. Quando ele fala da gente comer da carne, ele está dizendo que nós devemos viver a vida de Cristo. E quando ele fala do sangue, ele está falando que nós temos que morrer a morte de Cristo. Nós temos feito isso? Se nós temos feito isso, a salvação é certa. É isso. Muitas vezes, assim como o salmista, a gente vai ter a nossa fé enfraquecida. E João fala duramente sobre isso. Mas a gente é humano ainda. E a gente vai ter momentos de fraqueza, a gente vai ter momentos de questionamento. Mas esses momentos devem servir para nos fortalecer. Essa palavra, por mais dura que seja de João, deve ser justamente para nos fortalecer. Para nos fazer entender que, beleza, hoje eu estou mal porque talvez eu tenha feito um pecado muito grande, ou talvez eu tenha caído naquele mesmo pecado de sempre. Mas é para olhar para essa passagem de João e dizer, eu não vou parar de pecar para ser salvo. Mas eu já estou salvo e por isso eu vou parar. Hoje eu caí, mas amanhã não vai acontecer de novo. Não porque eu sou bom, não porque eu vou fazer isso para ser salvo, mas porque eu já fui salvo. E o Espírito Santo vai tirar de mim isso, sabe? Esse é o poder do Espírito Santo. Ele convence da justiça, do pecado, do juízo. Ele trabalha a nossa santificação todos os dias por meio do sacrifício de Cristo, sabe? E a gente precisa muito entender isso, né? Entender que que o salmista fala, aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus um mentiroso. Então toda a honra e toda a glória é para Deus. E se não for assim, a gente está chamando Deus de mentiroso. Quando a gente diz que fazer tal coisa nos salva, a gente está chamando Deus de mentiroso, a gente não está dando crédito para Ele. Quando a gente diz que porque eu estou fazendo tal coisa, eu não sou digno, a gente está chamando Deus de mentiroso, porque Ele diz que é por meio do Filho dele, sabe? É para olhar para Cristo, não para sair na libertinagem, porque isso vai demonstrar que tu não tem um filho, né? Que ele fala ali, quem tem um filho vai ser salvo. Mas é olhar para Cristo e sentir paz no coração. Olhar para essa passagem de 1 João e sentir paz e conforto no coração. Sentir ânimo de tentar mudar e continuar tentando mudar, não importa quantas vezes tu falhe. Sabe? Esse é a motivação. Até Jesus teve esses momentos. Na cruz ele perguntou ao Pai porque ele abandonou. Eu gosto muito desse conjunto de momentos, né, que começa lá no Getsemane, quando Jesus fala... E aí mais uma vez Cristo se submetendo ao Pai, dizendo, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então ele colocou ali, essa é a minha vontade, mas que seja feita a tua. É isso que Jesus fala. E se submetendo a Deus, ele foi e cumpriu. E eu acredito que quando ele foi pregado ali naquele momento, quando aconteceram todas aquelas coisas descritas na Bíblia, se a gente for ler, foi um momento bastante pesado. Foram alguns segundos, não sei, talvez minutos, talvez horas, mas foi um tempo pesado, um clima estranho, que os livros descrevem ali. Que daí ele fala isso. E quando ele fala isso, é porque Deus abandonou ele de fato. E por que Deus abandonou ele? Por que Deus abandonou o único justo que viveu na terra? Porque sobre ele estavam todos os pecados. E Jesus talvez tenha sido naquele momento, isso aí eu não sei, eu acho que não é nada confirmado, mas eu acredito que naquele momento Jesus foi a primeira pessoa a experimentar a segunda morte antes da primeira. Porque Deus abandonou ele. E isso é a segunda morte, o afastamento de Deus. Deus ele tirou a presença. Ele nunca tinha se afastado de Deus, né? Então, assim, a gente tem que entender que nós, mesmo nos nossos piores momentos, não somos totalmente tirados da presença de Deus até a nossa morte. Que daí ou a gente vai viver para sempre na presença dele ou para sempre sem a presença dele.
mas nós, enquanto humanos, nunca tivemos a presença de Deus tirada de nós totalmente. Cristo viveu sempre na presença de Deus. Então ele vivia, provavelmente, tu pensa no teu melhor momento, em relação espiritualmente falando, provavelmente Jesus vivia num constante daquilo para cima. E naquele momento ele perdeu a presença de Deus de uma maneira que nós nunca perdemos, que nós nunca experimentamos. Deus abandonou completamente ele porque todos os pecados estavam sobre ele. Todos os pecados de todos os salvos. Toda a ira de Deus foi derramada sobre ele. Daí fala ainda que a Deus agradou esmagá-lo. Sabe, a gente fala assim que, nossa, deve ter sido muito difícil para Deus o momento de matar o filho, não sei o quê. A Bíblia fala que, em Isaías fala, que a Deus agradou moê-lo. Não porque era o filho dele, não porque Deus é sádico, mas porque tinha tanto pecado sobre Cristo naquele momento, que ao moê-lo na cruz, como fala em Isaías, Deus estava sendo ele, porque ele estava manifestando justiça. E naquele momento que ele manifestou justiça, aquilo foi agradável a ele, porque ele cumpriu justiça. E aquilo foi agradável a Deus. A morte de Cristo na cruz foi agradável a Deus. Mas pro próprio Cristo a gente consegue perceber o quão doloroso foi aquele momento específico, quando ele foi afastado da presença de Deus em vida. E provavelmente quando ele pede, Senhor, afasta de mim esse cálice. Eu não acho que ele estava falando dos açoites, eu não acho que ele estava falando da crucificação, porque sinceramente, quando eu olho para os mártires da igreja, eu vejo gente passando por coisas muito parecidas com o que Cristo passou, com alegria. Eu vejo em Atos, quando os apóstolos foram pegos e açoitados. Eles foram açoitados. E depois trancados. E tantas coisas que eles sofreram e saíram festejando porque eles sofreram em nome de Cristo. E saíram felizes, Saíram né? felizes, comemorando. Então, assim, Quão maravilhoso é poder sofrer. Não era disso que Jesus estava falando. Óbvio que Jesus não gostou de ser açoitado, é óbvio que foi uma coisa ruim, mas não era isso que ele estava vendo. O que será que estava assustando o Cristo? Provavelmente era esse afastamento de Deus. Provavelmente o que temia, o que ardia no coração dele era um momento em que todos os pecados seriam colocados sobre ele e ele teria que pagar por todos os pecados. Recebendo a segunda morte, sendo lançado no inferno. Sabe? Mas ele venceu a morte. Venceu a morte porque ele era santo, porque ele era justo. E porque ele voltou à vida e por meio da ressurreição dele nós recebemos também a nossa ressurreição. A misericórdia e a justiça de Deus foram manifestas no mesmo homem, sabe? E aí eu queria fazer uma oração com vocês, entendendo que a gente deve se inclamar e chorar muitas vezes quando a gente se sente que nem o salmista se sentiu. Recorrer ao amor e à misericórdia de Deus em Cristo, sempre. Que a nossa oração seja humilde, fervorosa e cheia de fé naquele que é o testemunho da promessa e o cumprimento da promessa de Deus. É Ele que testemunha a promessa, é Ele que cumpre a promessa. E eu vou ler uma oração que eu escrevi com vocês. Quer dizer, eu escrevi e eu vou ler com vocês. Pai, Deus de misericórdias e Senhor da nossa salvação, eleva minha voz a Ti em súplica pela Tua infinita misericórdia. Cremos que o Teu Filho é a garantia de nossa salvação, assim como o Teu Espírito e o Consolador é quem vem e nos renova quando estamos abatidos. Vire o Teu rosto dos nossos pecados, Senhor, mas não retire de nós a Tua presença, que possamos sempre viver nela, adorando aquele que nos salvou do pecado, nos deu nova vida e vida eterna ao Seu lado. Que toda honra e toda glória, até das nossas menores e melhores atitudes, sejam a Ti. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Essa oração foi uma misturinha aqui, eu não sei se vocês pegaram as referências, mas foi uma misturinha de João 14 com Salmo 51, também Salmo 23 e o Sermão do Monte também no finalzinho, né? Que a gente possa fazer orações parecidas com essa. Que falam com o próprio Deus sobre a certeza de salvação. Falando para o próprio Deus que a nossa certeza não está em nós, mas sim no Filho dele. E na promessa que ele fez. Que a nossa santidade não está atrelada em nós ao que nós queremos fazer ou ao que nós tentamos fazer, mas sim na obra do Espírito em nós.
que em tudo nós possamos glorificar a Deus, porque se não dermos créditos a Deus, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Que nós possamos ser a verdadeira igreja. Uma igreja que, assim como a gente estava falando sobre a pandemia, que ama o próximo e que faz tudo o que tem que fazer, que não para a sua missão em nenhum momento, mas faz com amor ao próximo, cuidando em cada detalhe para que aquelas pessoas sejam bem tratadas, sejam bem vistas, sejam saudáveis e não sejam expostas a risco nem à morte por negligência nossa. Que as pessoas possam ver em nós um testemunho de Deus. Que assim como o Espírito testifica do Pai, assim como Cristo testifica do Pai, que assim como Cristo testifica do Filho e o Espírito testifica do Filho, e que os dois, o Pai e o Filho, testificam do Espírito, nós possamos testificar da Trindade inteira, como igreja, mostrando o corpo, mostrando a verdade, mostrando a realidade e fazendo as pessoas se sentirem mais próximas de Deus ao falarem conosco, terem uma amostra de como é o reino, do que é o reino. Que em tudo nós possamos louvar e engrandecer o nome de Deus, nas nossas atitudes, nas nossas vidas. Amém? Eu quero fazer uma oração, Pedro? Tá, eu acho que eu fiz uma oração aqui, mas foi lida, daí eu queria uma... Paizinho, mais uma vez nós queremos erguer a nossa oração, te agradecendo por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelos estudos que nós estamos tendo. Nos clareia, Senhor, para que nós possamos ver qual é a tua santa, boa e agradável vontade. Que nós possamos viver de acordo com ela e fazer com que ela seja implementada em nosso viver. Muito obrigado pelos estudos, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por tu ter nos dado condição de compreender ela, por nós ser pessoas que têm inteligência para poder compreender o que tu queres. E principalmente o teu Espírito para nos ensinar. Obrigado por tudo, eu te agradeço, peço que tu cuide do restante da semana e que ela seja feita de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Semana que vem a gente vai ler o versículo 42. Como eu li no começo, eu não vou ler de novo, mas leia o versículo 42, eu vou tentar dessa semana postar a caixinha de perguntas que eu não postei nas últimas duas. E é isso. Valeu, gente. Até a semana que vem. Teve pouquinho, gente, hoje. Pai, tu tem que desligar do Face.